A gente propôs, nosso coração, pregar toda vez que tivéssemos oportunidade aqui sobre Tiago. Começamos no capítulo 1, falamos de Tiago bem destrinchado, né? E graças ao Senhor, estamos chegando no final. Domingo eu já vou fechar, Tiago. Hoje eu vou pregar sobre a perseverança. A gente vai estar falando de Tiago, capítulo 5, do versículo 7 até o versículo 11. E no domingo, que estarei novamente aqui pregando, vou falar sobre juramento, sobre oração, sobre chama os presbíteros, confessar pecado uns aos outros. E assim, é tão bom, eu gosto quando eu começo algo e termino. Eu gosto. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de começar e não terminar, né? E hoje eu vou falar sobre perseverança, eu vou falar sobre isso. Sobre começar e terminar. Então, Tiago, capítulo 5, versículo do 7 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Quando a gente fala de paciência, né, eu estive estudando sobre essa palavra especial, porque quando fala de paciência, a paciência na Bíblia, ela fala de ânimo longo, ter um longo ânimo para esperar algo. Mas quando se trata desse pedacinho aqui, a gente sabe que essa paciência que está se relacionando aqui, é claro que na tradução, o tradutor ele quis trazer uma palavra que se aproximasse, mas se você observar, tem a ver com a paciência da perseverança. Porque, por exemplo, quando fala aqui, olhai a paciência de Jó. Jó teve paciência? Vamos ser assim, não paciência de ficar, eu sei que todas as coisas contribuem para o meu bem. Ele até declarou, né, eu sei que o meu Redentor vive, mas você vê que em tempos e tempos ele tentava se justificar, ele tentava mostrar que não era aquilo, os amigos acusando ele, você deve ter pecado, você deve ter feito isso, e ele tentando se defender. Paciência foi uma coisa que ele não teve, mas ele foi perseverante. E uma coisa que o Senhor ele quer nos trazer, através dessa palavra hoje, é sobre a perseverança. Porque começar qualquer coisa é fácil. Eu poderia ter começado a pregar, por exemplo, sobre Tiago, capítulo 1, e depois ficar meio enjoada, parar no capítulo 2 e não falar mais. Mas eu fui, graças ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, eu fui perseverante e a gente aprendeu muitas coisas. Eu aprendi muitas coisas porque quem prega é ministrado tanto pelo Senhor como quem ouve, como eu fui ministrada pelo Senhor com o livro de Tiago. Já estou pensando no próximo livro que eu vou estar pregando aqui. Estou pensando em primeira carta de João, que eu amo João, que fala, como que fala, filhinhos, acho tão carinhoso. Né? Mas amém, isso é para cenas para os próximos capítulos. Então, quando ele fala aqui, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Quantas pessoas você e eu conhecemos que já falaram assim para mim e para você? Desde quando eu era pequeno, a minha avó falava que Jesus ia voltar. E até agora Jesus não voltou. Eu já ouvi muito essas frases. De pessoas falar assim, eu era crente, eu estava na igreja, mas Jesus nunca voltou. Mas quando fala dessa paciência aqui, fala de perseverança. Porque realmente Jesus não voltou ainda. E olha que Tiago escreveu isso aqui bem antes, e ele falou que Jesus estava próximo. Né? Que ele fala aqui no versículo, quer ver que ele fala aqui, no versículo 8, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Ele escreveu essa carta em 60 depois de Cristo. 30, 60 depois de Cristo, se eu não me engano. Olha quanto tempo já passou. 2000 anos já se passaram. E a vinda de Jesus está próxima. Que paciência é essa?
né? Como que a gente vai ter tanta paciência para esperar? Mas por que essa palavra ela quer falar aos nossos corações? Sobre a perseverança. Porque Jesus volta. Se não volta de um jeito, como a gente ainda não viu ele voltar nas nuvens, como a Bíblia fala que todo olho verá, né? Ele vai vir como relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, todo olho verá, ainda não aconteceu, precisa acontecer algumas coisas, inclusive as pessoas até falam assim, está bem perto de Jesus voltar, porque esse monte de catástrofe, pandemias e tal. Mas a Bíblia, quando você lê lá em Mateus, você vai ver que é muito sério o que ele fala. Ele fala assim, haverá guerras e rumores de guerra. O que ele fala? Mas ainda não é o fim. Ainda não é fim. Aí, Jesus até fala, quando vocês viram o abominável, homem das neves, não, abominável lá, se sentar no lugar de Deus, se colocar como Deus e fazer um sacrifício, aí sim, corram. Quem tá no campo, corra para o, né, que ele fala, ai das grávidas, porque aí sim vai ser o fim. Quando disserem paz, aí vai ser o fim, quando falarem paz, paz. Então, se você for ver, a gente está vivendo isso? A gente entende que no sistema mundano está sendo criado um ambiente bem ruim, bem precário, para que quando o anticristo vir, o abominável vir, ele realmente resolva tudo. Porque hoje nós somos atacados por vários poderes. O poder paralelo está terrível. A gente Dudu estava falando lá dos jesuítas, que vai ter um passeio lá da Igreja Batista, ali nos jesuítas de Santa Cruz. Lá está uma guerra terrível dos milicianos. Terrível. Dos milicianos. Desde quando aconteceu aquela situação lá em Paciência, né? Podem ter sabe. E o poder paralelo está tomando conta de tudo aí, a ponto da gente ter que fechar nossas igrejas. Igrejas tiveram que fechar para não ter culto, porque pastores foram enquadrados lá para não poder. Então, a gente vê que existe todo um circo sendo montado, todo algo sendo arquitetado para que, quando o anticristo vir, aí ele vai trazer a paz que todo mundo tanto quer. As Miss Universo fala, o que você deseja? Eu desejo a paz mundial, que a gente sabe que não existe. A paz é Jesus. A paz quem pode trazer é Jesus, e não é algo externo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como algo externo, não dou como o mundo dá, não dou essa paz que o mundo acha que ter paz, deixa eu pecar, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer aqui, não me perturbe, porque eu quero fazer o que eu quero fazer. Essa paz que o mundo quer. Deixa eu escolher ser isso, deixa eu escolher ser aquilo, deixa eu fazer o que eu quero. Essa paz que o mundo quer. A paz que o Senhor determinou para nós é uma vida de santidade a Ele. E vai ser confronto o tempo inteiro. É confronto o tempo inteiro. Você lê um pouquinho a Bíblia, tu é confrontado. Você lê um pouquinho a palavra, você é confrontado. Porque a paz que o Senhor dá é essa, mas a paz que essa paz o mundo não quer. Quando o anticristo vir, aí sim vai ser o fim. Então, se Tiago está falando que muitos esperaram, ele até fala assim, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a chuva serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Quando ele fala aqui, ser paciente, fortalecer coração, fala de emoções. Porque se a minha visão estiver aqui só, eu vou ficar triste. Se a visão estiver aqui hoje, tempo chuvoso, a gente aqui, né? Uma cobertinha pegava bem agora. Se a minha visão for isso aqui, estou frita, estamos fritos, né? Depois de um dia de trabalho, parar um pouquinho. Mas a nossa visão não é essa. Fortalecei os vossos corações. Coloque a esperança de vocês aonde? No alto. Você lembra Colossenses capítulo 3, que ele fala? Pensai, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Vivendo aqui, a gente vai vivendo aqui, vai mantendo a nossa vida aqui, honrando ao Senhor com tudo que temos, fazendo os nossos trabalhos, mas com a mente lá em cima, com a mente buscando as coisas lá de cima. Porque se a gente buscar as coisas daqui, a gente vai ser frustrado. A gente vai ser, muitas vezes, desanimados. Situações vão acontecer que vai tirar o meu ânimo e vai tirar o teu ânimo. E o que é essa paciência que ele está falando aqui? Ânimo longo, longânimo. Ter um ânimo longo, esperar com paciência, perseverar.
Quando fala de perseverança, eu me lembro sempre de uma dieta, eu me lembro sempre de um exercício físico. Me vem sempre isso na cabeça. Quando a gente fala que vai começar uma dieta por causa de orientação médica ou por causa de um peso a mais que está no corpo, cansaços físicos, a gente sempre marca uma segunda-feira, né? Prepara toda a geladeira, compra mais legumes, compra mais verduras, separa aquele tênis para a gente poder caminhar, né? Fazer uma atividade física. E a gente começa muito bem. A gente começa muito bem, só que a gente, às vezes, não tem paciência de esperar o resultado. Porque talvez a gente esteja caminhando, a balança lá não mostrou nenhum ponteiro a menos. Às vezes, a balança até aumenta. Aí existe, né, a questão do ganho da massa magra, que é mais pesado do que a massa gorda, beleza, não vou entrar nesse mérito. Aí, o que acontece com a gente desanima. Poxa, eu estou me esforçando tanto, estou fazendo 2 dias de dieta, não emagreci nenhum quilo. Porque a gente sabe que não é num dia, a gente engorda uma vida inteira, não vai ser num dia que a gente vai emagrecer. A gente vai ganhando peso de tempos em tempos e quer numa semana de dieta, quer numa semana de exercício. A fé da gente não é muito diferente disso. Só que a fé ela não tem um limite, essa perseverança dos crentes não tem um limite que fala assim, até aqui. É para sempre. É fortalecendo o coração. É falando para o teu coração, calma, coração. Mas eu não aguento mais ver tanta notícia ruim. Eu não acredito que Jesus vai voltar. Porque meus avós falaram que Jesus ia voltar. Porque olha quanta coisa acontecendo. Será que Deus não está vendo? Deus está vendo. Deus está vendo. A gente precisa ser paciente, perseverar, não desanimar, não retroceder. Porque quantos também acostumam só com a vida de cristão? O que é ser cristão? Ser cristão é orar 2 vezes por dia, é vir no culto na igreja, falar crentez fluentemente, a paz do Senhor, graça e paz, está amarrado, está repreendido. Né? Tem gente que acha que ser crente é isso, falar o crentez fluente, se vestir de uma forma mais decente, porque agora eu sou cristã, né? Então tem que me vestir de uma forma mais decente. Mas é muito mais do que isso que o Senhor quer de nós. O Senhor ele realmente quer que a gente persevere, não acostumado com uma vida religiosa. Não acostumado com uma vida de vir porque eu tenho um compromisso, de vir porque eu tenho que tocar, de vir porque eu tenho que pregar, de vir porque eu tenho que cantar. Realmente amando o Senhor. Eu tenho que orar agora porque é meu horário que eu determinei para orar. Mas amando o Senhor, crendo naquilo que estamos fazendo de verdade. A perseverança dos santos é exatamente essa. Não é por mecanismo, não é por causa de uma rotina. Eu tenho que ir, aquela coisa pesada, sabe? Eu tenho que ir. Não é tenho que ir, é algo que precisa ser gerado em nós, o quê? Prazer em fazer. A perseverança dos santos é exatamente assim. Ele entende para quem ele veio, ele entende porque o Senhor chamou e se posiciona. Pai, me ajuda, fortalece meu coração. Hoje eu não estou nem acreditando tanto, Senhor. Hoje eu não estou nem crendo. Olha, hoje eu estou meio paradinha, Pai, eu estou meio desesperançada, mas me ajuda, Pai, fortalece meu coração. Eu quero ser paciente, eu quero ser perseverante na obra do Senhor. Eu quero, Senhor, cumprir o teu chamado, eu quero cumprir o teu propósito. E eu separei alguns textos que eu gosto sempre de separar alguns textos, porque eu acredito que acaba agregando mais conhecimento para nós. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, a gente vai estar lendo agora o que diz essa palavra. Apocalipse 14, versículo 12. Olha o que diz. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Tem outra tradução que fala a perseverança dos santos. Vocês estão vendo como paciência? Porque quando a gente fala de paciência nossa, a gente pensa assim, perdi a paciência com fulano. Dei logo fora. A gente não é assim? Dei logo fora, porque perdi a paciência. Não é essa paciência. É realmente de você perseverar. Volta para mim, Luli, um pouquinho, uns 2 versículos antes, só para a gente... volta mais um pouquinho.
E seguiu o terceiro anjo. Pode ser. Vamos lá, do 14, 8. E o outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal no seu nome. O versículo 12 é o que a gente leu. Aqui está a paciência dos santos, a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus Cristo. Inclusive, assim, as pessoas querem descobrir qual é esse chip, né? Antes da internet chegar, quando começar a anunciar a internet, aí eles falavam que a internet era esse chip. Quem tivesse... Antes, a televisão, vamos lá atrás. Quem tinha televisão em casa tinha o quê? O olho do capeta dentro de casa. Era como se fosse o chip. Aí depois... Oi? A marca da besta. Estou falando chip, é verdade. A marca da besta, a televisão. Aí quando veio a internet, é a marca da besta. Aí, vezes e vezes acontece. A vacina é a marca da besta. E outras coisas, é a marca da besta. Mas vocês já viram como a gente está sendo afunilado a nem usar tanto dinheiro em papel? Hoje é tudo crédito, é tudo débito, é tudo cartão, é tudo chip. Né? Você vê que hoje chegará um tempo, por exemplo, eu tive que ir num lugar e eu não tinha tomado a vacina, eu não pude entrar no lugar porque eu não tinha tomado a vacina. Eu tive que tomar a vacina para poder entrar naquele lugar. Para mim, isso é um pouco um teste do que virá. Porque como você vai ser proibido de ir e vir? Todo mundo tem que tomar alguma coisa? Pode não querer tomar? Vocês estão entendendo? Mas o que eu quero dizer com isso? A gente está se preocupando com coisas e não está se atentando para o que a gente precisa realmente valorizar. Ali fala da paciência dos santos que permaneceram, perseveraram, permaneceram em quê? Em guardar os mandamentos e a fé em quem? Em Jesus. Vocês já viram como que hoje o negócio está tão misturado, em que hoje um cantor secular, que canta umas músicas, muitas vezes de prostituição, de adultério, e as pessoas falam assim, mas ela era cristã. Ela era cristã. As pessoas assim estão confundindo um pouquinho as coisas. Ah, mas eu não vejo problema nisso. Já viu? Eu não vejo problema nisso. A questão não é que eu vejo problema ou que eu não vejo problema. A gente precisa observar o que realmente tem guardado, aonde nós temos guardado o nosso coração. Aí eu vou voltar para a pregação do outro dia. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Ali, qual era a paciência e a perseverança dos santos? Em guardar os mandamentos de Deus e a fé em quem? Em Jesus. Qual é a perseverança que o Senhor ele quer de cada um de nós? Guardar os mandamentos. Quais são os mandamentos? Não roubarás, não matarás? Não, é tudo. É tudo que engloba a palavra de Deus. A palavra de Jesus, inclusive, ele fala lá em João, capítulo 4, aquele que me ama será amado por meu Pai. Né? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E eu me manifestarei, será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a Ele. Que mandamento que Jesus trouxe no Novo Testamento... Que ele veio até... Eu não vim abolir a lei. Ele até fala, eu não vim abolir a lei. Eu vim para cumprir. Aí ele fala assim, lá na lei, fala que se alguém fizer isso, você tem que fazer aquilo, não é? Aí ele fala assim, mas eu quero falar uma outra lei para vocês. Se alguém bate numa face, dá outra para bater. Eu quero trazer um novo mandamento para vocês. Não é novo, mas o entendimento do que ele queria trazer. Se alguém pede a capa, também dá a túnica. Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e ao teu próximo, como você se ama, porque você se ama.
Você se ama. Não vem me enganar falar que você não se ama, não. Você se ama. Então, faça pelo próximo aquilo que você quer que faça por você. Então, você vê que Jesus ele vem falar os mandamentos dele. Qual é o mandamento simples? Amar a Deus e amar ao próximo. Só isso. Hashtag só que não, né? Porque a gente tem uma mania muito grande assim. Como que eu vou amar a Magna se a Magna faz isso, faz aquilo outro? Como que eu vou amar a Rafael, que Rafael faz isso, faz aquilo? Já viu como o nosso amor é condicional? É condicional. Eu amo a Magna, porque a Magna é um amorzinho. A Magna, ela sempre, sabe, ela sempre me abraça, sempre me beija, mas eu não amo muito Eduardo, não, porque ele é muito grosso. Estou só dando exemplos. Né? Você já viu como a gente é condicional? Você vê isso em Jesus? Você vê Jesus tratando Judas indiferente? Você vê Jesus tratando Pedro indiferente? Não vê. Está tratando Tomé, Tomé, deixa eu falar contigo, jogando na cara de Tomé, deixa eu falar com tu. Tu não vai acreditar quando eu vim aqui, você não vai estar aqui. Você não vai nem acreditar. Você não vai nem acreditar que eu estava aqui. Tu é amor falso, falciane você é. Você vê Jesus fazendo. Amigo, o que tens para fazer, faz-o. Então, quando a gente fala assim, ó, qual é a perseverança? É guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eles estão querendo roubar isso de nós. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. 1:3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Sabendo que a prova da fé, toda vez que eu e você somos provados, cada vez que a minha fé é provada, ele me dá a chance de crescer um pouco mais. A paciência, a perseverança é em nós estabelecida. Cada vez que a prova da nossa fé acontece, a nossa paciência, gera em nós, opera em nós a perseverança. Quantos eu e você conhecemos que no meio da prova se afastou do Senhor? Não conhecemos pessoas assim? Por que eles se afastaram? Porque a provação da fé, de alguma maneira, não gerou neles perseverança. Eles preferiram voltar a fazer o que eles costumavam fazer. Voltar para outras religiões, voltar para outros deuses, voltar para outras condições, porque não aguentaram a pressão. Mas por que muitas vezes nós somos provados? Porque para termos autoridade naquilo que pregamos, para sermos autoridade naquilo que falamos, é necessário que a nossa fé seja aprovada. Porque como eu vou falar daquilo que eu não vivo? Como que eu vou incentivar a Luli a ter perseverança se eu sou uma pessoa que retrocedi muitas e muitas vezes? Que sou uma pessoa que afastei, que me dei as costas para Jesus muitas e muitas vezes. Por isso que o Senhor nos prova. Não é que Ele quer nos maltratar. Não é que ele quer nos trazer mal-estar. Ele quer nos ensinar a ser perseverante. Quando está tudo bem e principalmente quando está tudo mal. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. Olha o que diz. 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Gente, essa palavra é muito, muito real. É muito real. Quantos de nós já desistimos de fazer o bem? Eu não aguento mais ajudar fulano, né? A gente fala assim, porque fulano não quer saber de nada, só quer vir usufruir. Só quer vir usufruir, não quer compromisso com Jesus, não quer compromisso com a igreja. Quando está passando necessidade, lembra da gente. Eu sempre lembro disso, eu sempre penso nisso em relação a algumas pessoas. Mas ele fala aqui que não nos cansemos. Mas ele fala se não houvermos desfalecidos. Então, você vê que é algo árduo. A perseverança, gente, não é romântica. A perseverança, a paciência, não é algo que foi te dado um condão e você agora, a partir de hoje, eu sou a pessoa mais paciente do mundo, sou mais paciente até do que Jó. Não tem, não existe isso. É algo que é exercitado.
Precisa ser exercitado. Às vezes eu estou no estado de nervo com relação a algumas coisas e eu tenho que voltar para mim e falar, calma, você está fazendo para quem? Para quem que você está fazendo? Para o Senhor. É para mim? Então, você, ao seu tempo, você vai ceifar. Mas quanto de nós fazemos as coisas pelos outros, não é verdade? Por causa dos outros, para ser visto pelos outros. Para que as pessoas batam nas nossas costas e falem assim, olha que trabalho bonito que você fez. Olha que palavra bonita que tu pregou. Olha que louvor lindo que você falou. Olha, né? Então, quando a gente entende que é para o Senhor e que a gente não conhece os corações das pessoas, que a gente não tem nenhum medidor de unção, nem de adoração, nem se a pessoa está recebendo aquela palavra ou não, que a gente não tem esse medidor, não nos foi dado essa medição. Eu acho que a Lúlia adora, mas eu acho que o Paulinho não adora, não. Eu acho que o Rafael adora. Eu acho que já viu como a gente tem uma mania muito grande de, às vezes, pela aparência da pessoa, a gente julgar as pessoas, achar que a pessoa adora mais, adora menos? Não temos essa condição. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não desfaleçam, perseverem, caminhem em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Olha o que diz. Tiago 1, já estava aberto, por isso que eu não abri de novo. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. É engraçado, né, Tiago? Ele usa cairdes em várias tentações, mas tem a ver com provação. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha, eu vou ler novamente o 4. Tendo, porém, a paciência, a perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, quando ele fala ali, né, o cairdes em tentação, Deus prova a nossa fé. Deus permite situações que quem tenta é o próprio diabo. Deus, ele prova. E ele permite algumas situações que você vai colocar em xeque aquilo que está dentro de você. Por que Deus permite? Porque tem coisas dentro de nós que precisam ser purificado. E é purificado em meio de quê? Em meio ao fogo. O ouro, a prata, é purificado em meio ao quê? Em meio ao fogo. Quanto mais alto o fogo, mais a prata e o ouro é depurado, mais limpo, mais fino, mais caro fica. E o Senhor nos permite passar por algumas lutas para que a gente chegue no propósito pelo qual Ele nos fez. Agora é bom falar também que cada um é cada um. A Magna até falou isso no domingo aqui, falando sobre isso. Que às vezes a gente olha para uma pessoa e fala o quê? Eu não aguentaria. Se eu estivesse passando por aquilo ali, eu não aguentaria. Por quê? Cada um tem um cobertor. Cada cobertor cobre o frio. Cada um tem. A gente fala, se fosse eu... Realmente, cada um tem a sua luta. Existem situações que eu falo assim, eu acho que é frescura. Eu passaria isso aí, tranquilinho. Mas só sabe a dor o dono da dor. Então, até nisso a gente precisa não julgar, né? Porque a gente ainda julga. A gente ainda acha, eu não aguentaria, não. Se eu fosse eu já teria feito assim, eu já teria feito assado. Só que foi dado para ela, para aquela pessoa. E por que Deus está provando ela daquela maneira e está me provando de outra maneira e está te provando de outra forma? Porque Deus quer que saia dentro de mim, de você, coisas impuras. Que, às vezes, na maioria das vezes, nem eu nem você sabemos que temos. Já se deparou? Eu já fiquei muitas vezes envergonhada. Eu já fiquei muitas vezes envergonhada quando Deus me mostra uma podridão dentro de mim. E eu falo para Deus, eu não sabia que eu tinha isso. Não sabia até aquele momento diante do Senhor. Mas por que Deus me mostrou naquela hora, me fez passar para aquela... Porque Ele quer purificar. E assim vai ser até o final. Até o dia de chegarmos diante do Senhor, Ele vai nos purificar para sermos o quê? A paciência, a sua obra perfeita. Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, Deus está nos aperfeiçoando para vivermos o propósito dele a cada instante. Por isso, precisamos perseverar. Não desanime, não pare. Continue a nadar.
continue a nadar. Romanos 5, versículo 3 ao versículo 5. A Dori. Continue a nadar. Continue. Olha o que diz, Romanos 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança, ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como que pode, né? Volta só um pouquinho, Lourdes, fazendo favor. 3 também. Sabendo que a tribulação, ela produz o quê? Paciência. A primeira coisa que a tribulação vai produzir é a paciência. Depois da paciência, a experiência. Depois da experiência, a esperança. E a esperança, ela não traz confusão. Por que ela não traz confusão? Porque quando a gente fala de esperança, fala de algo que foi gerado em mim e você. Eu tenho esperança que isso vai acontecer. Né? Quantos de nós passamos por situações, e eu me lembro, agora há pouco tempo, estava conversando com uma pessoa, e ela falando assim, eu tenho esperança que essa pessoa vai se curar. Foi gerado isso em mim, eu quero que essa pessoa vai se curar. Ela tinha aquela esperança, e aquela esperança sustentou ela até o dia que a pessoa veio, não foi da vontade do Senhor aquela pessoa fosse curada. Pelo menos não foi curada aqui no nosso plano, né? Foi curada e foi para a glória, está na presença de Deus. Mas a esperança, o que acontece? A esperança que é dada por Deus, ela não traz confusão. Ela é aquela esperança que, mesmo que você espere para algo que não aconteça, você sabe que Deus está no controle daquilo ali e que Deus fez a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Então, toda vez que nós passarmos por situações difíceis, situações complicadas, a gente precisa entender. Essa tribulação está fazendo com que eu cresça. Cresça primeiro em quê? Na perseverança. A perseverança, a paciência, ela vai gerar em mim o quê? A experiência. A experiência vai gerar o quê em mim? A esperança. E a esperança, o que ela vai gerar? Ela não vai trazer confusão. Uma pessoa com esperança, você não vê confusão na vida dela. Eu me lembro uma vez de um testemunho de uma senhora que estava com câncer, um câncer bem... Eu vejo isso na Ludmila Ferbe. A Ludmila mesmo tinha 6 meses de vida. Já está com 3 anos e pouco lá, e ela falou, estou no caminho do milagre. Para ela não traz confusão nenhuma, ela está no caminho, vai ministrar, é câncer no pulmão, a mulher canta para caramba lá, e vai, toca. E eu me lembro daquela senhora que falou assim, eu não vou morrer de câncer. Eu posso sair daqui e morrer atropelada de ônibus, mas de câncer eu não vou morrer. Foi a esperança que ela tinha. Não trazia confusão. Talvez as pessoas ficavam confusas, mas para ela não trazia confusão. O Senhor, Ele quer gerar em nós uma fé, gente, tão assim, inabalável. Não estou falando de curas e não curas. Estou trazendo para nós um entendimento que a gente precisa realmente confiar no Senhor, de que tudo que nós passamos tem um propósito. E Ele quer nos fazer crescer, ter experiência e esperança, e a esperança não traz confusão. Porque quantas pessoas desesperançadas traz confusão, não só para ela, como para todo mundo que está em volta. Ninguém nem aguenta ficar perto. Porque a pessoa é só aquela chora penosa, sabe? Ó vida, ó céu, ó azar, e aquela coisa que traz mal-estar. Eu acredito que o Senhor não queira que nós sejamos pessoas assim. A maioria dos nossos louvores, inclusive, é Deus proverá, um Deus que cuida de nós, um Deus que está chorando por quê? Porque sabemos que Deus cuida de nós. Mas é necessário entender que a experiência vai trazer a esperança que não traz confusão. Por isso é importante perseverar. Persevere até o fim. E o último texto que a gente vai estar lendo, Filipenses 3, é o que eu mais amo. Filipenses 3, 13 ao 14, diz assim, eu amo esse texto, Paulo falando, né? Paulo ali estava preso. Paulo estava preso. Paulo não estava escrevendo isso aí, não. Paulo estava preso lá com 16 guardas em volta de 4 quartenos de guardas pretoriana lá. Era 4 que guardava ele. Ele pregou para toda a guarda pretoriana. Jorge, inclusive, foi um dos guardas lá da guarda pretoriana que se converteu. Paulo pregando. Um homem preso tem condições de falar alguma coisa? Ele poderia estar falando de uma esperança que traz confusão, mas a esperança dele não trazia confusão, trazia vida. Olha o que ele fala. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu o haja alcançado.
Se eu estivesse lá, falar, Paulo, querido, tu alcançou sim, querido. Deixa eu falar para tu, eu estou vindo lá de 2021, entendeu? Tu alcançou. Você alcançou. Mas ele fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que estão diante de mim, olha o que ele fala, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Paulo trazendo para a gente o entendimento do que é a perseverança, do que é a gente entender que a vida com Cristo não existe até aqui. Vocês estão entendendo? Eu falaria para Paulo, Paulo, tu alcançou. Tu chegou. Mas ele tinha... Paulo aí já estava com 60 e poucos anos. Com 60 e poucos já estava velho, Paulo velho. Inclusive, né, tem carta que fala, Paulo o velho. Ele já estava numa idade já bem avançada. Mas ele fala assim, não que eu tenha alcançado. Um homem que foi até o final da vida, pregando Cristo. Pregando o Senhor, perseverando na fé, perseverando na doutrina, entendendo pelo que foi chamado, não se deixando levar por aquelas ordens, por aquelas situações que ele estava passando ali de injúrias, de acusações erradas. Ele estava preso não porque ele fez alguma coisa errada. Ele não fez nada de errado, ele só pregou Cristo. E ele ainda estava lá, romano, ainda vivo, que ele não foi crucificado porque ele era cidadão romano. Ele poderia já ter sido morto. Por ser cidadão, ter dupla cidadania, Deus ainda deu um pouco mais de vida, deu condições dele pregar. Se lembra que, numa passagem, que ele fala que ele tinha que subir, o pessoal teve até o apóstolo lá, teve um profeta, teve um sonho não, uma visão de um cinto. Olha, eles vão te prender, não vai. Paulo poderia falar assim, mesmo, vou lá ficar sofrendo. O pessoal não quer nem saber, porque é isso que, às vezes, para no meu coração. A gente parece que prega e ninguém está ouvindo. Parece que a gente prega para a parede. Não é verdade? Não é assim? Paulo poderia falar assim, eu pregar, esse pessoal não quer saber de nada, quer continuar na vida errada, tudo errado. Romano, são tudo sem vergonha. Eu vou lá para o meio da Roma. Não, ele entendia, não, eu vou. Porque eu estou pronto a morrer por Cristo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Eu estou pronto para morrer por Ele. Perseverança dos santos, perseverança em cumprir um propósito. A gente vai passar por muitas situações que vai querer nos parar. Situações internas e externas, pessoas, familiares, amigos, inimigos e outras coisas mais. A gente não pode retroceder e voltar atrás. Temos um chamado a cumprir. Precisamos ser perseverantes. Lembra da paciência de Jó. No final, ele recebeu tudo em dobro. E da forma mais miraculosa que eu vejo na vida, foi a obra que Deus fez na vida de Jó. Porque, além dele ele conhecer o Senhor de uma forma maravilhosa, que ele fala que antes de eu te conhecer só de ouvir, Deus restituiu a riqueza dele com pessoas trazendo coisas. Eu fico pensando, Deus, o Senhor, para fazer um milagre na nossa vida, na área financeira, não precisa de muito. Deus pode tocar em pessoas que vêm nos abençoar, situações que vêm nos abençoar. E quando você vê, você está com a tua mão cheia. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.